Oi, eu sou a Anália. Eu sou o Henrique, E eu sou o Jefferson. nós somos estudantes de filosofia e hoje estamos aqui com o Jefferson para conversar um pouco sobre o trabalho de conclusão de curso dele. E a pergunta inicial, que nós costumamos fazer é como você chegou no tema, né? No seu caso, é filosofia para criança. Diante de tantos temas, que o curso de filosofia proporcionou a você, por que você escolheu justamente filosofia para criança? Então foi engraçado porque vou contar um pouco das minhas experiências com crianças e trabalho na igreja, trabalhos pastorais. E tudo começou com esse envolvimento, porque eu sou seminarista, né? Acho que a Anália ia falar isso, a gente já antecipa algumas coisas. Sou seminarista da Diocese de São José dos Campos. E antes de entrar para o seminário, eu trabalhava como catequista, ministério para crianças, grupo de oração para crianças. Então, meu envolvimento na área infantil, sempre educando de alguma forma, ou religiosa, catequética nesse sentido, sempre foi muito forte. Além do envolvimento com a música, não que eu seja músico, mas sempre tive coral com crianças, onde eu ajudava também. Então, sempre tive um envolvimento com crianças nessa área educacional, embora dentro da igreja, de uma forma religiosa. E eu queria fazer na área filosófica, isso desde do propedêutico, quando eu entrei para o seminário, algo relacionado à criança. Inclusive, o meu primeiro projeto, no propedêutico ainda, foi Ministério para Criança. Eu explicando o que acontecia no Ministério para Crianças, que é um grupo de oração para criança. Depois vim para a filosofia e notei que, isso foi comigo também, que pouco se gostava de filosofia. Nas escolas, as crianças, os jovens não se identificam com filosofia. Inclusive, a nossa sala de aula na faculdade, a maioria é seminarista e está lá por obrigação. Os leigos que estão por vontade são poucos. Então, ou seja, o interesse pela filosofia foi se perdendo. Então, uma das motivações que me fez foi, poxa, por que as crianças e os jovens não se interessam por filosofia? Porque eu, como seminarista, estou aqui por obrigação, devido à formação, não me interessei tanto pela filosofia. E hoje eu vejo que é uma matéria necessária, que é muito interessante, que ajuda no nosso crescimento intelectual, no crescimento pessoal. Mas por que isso não é desde do princípio da educação? Desde jovem eu me interessar por algo desse tipo. E me motivou a falar o quê? No sentido, o primeiro projeto foi falar de maneira fácil para as crianças ou para os jovens, porque eu achava que a filosofia, a sua linguagem era muito complicada. Então talvez o que me barrava na filosofia, eu não entender os textos filosóficos. Então eu pensava dessa forma, de como que eu vou falar de maneira fácil para que os jovens comecem a gostar de filosofia. Mas aí eu entrei em linguagem, e linguagem é Wittgenstein. Mais complicado ainda. Mais complicado ainda. Aí numa conversa com o Marcelino, que é um seminarista também da nossa diocese, ele falou assim, olha, você quer fazer algo nesse sentido de filosofia com crianças, para jovens? Por que você não vê Matteo Lippmann, que ele é um filósofo que trabalha nessa área? E foi aí que surgiu a luz do meu trabalho de filosofia para criança no tema de conclusão de curso. Porque, agora contando um pouquinho da história do meu autor, que eu dediquei o trabalho, ele é professor de lógica, ele é graduado também em filosofia, e ele via muita dificuldade nos jovens, onde ele dava aula na universidade, em entender a matéria da lógica. E por um raciocínio simples, assim, eles não conseguiam abstrair. Eles ficavam travados, não conseguiam desenvolver o raciocínio, e ele começou a analisar no seu percurso ali de aula que o problema não era ele na matéria. Por mais que ele fazia dinâmicas, faziam várias atividades para motivar, eles não conseguiam ainda desenvolver. O problema estava anterior. Ele foi voltando nos processos e viu que na educação primeira já não se motivava tanto o pensar, o que até meu trabalho fala, que é o pensar bem de Matteo Lippmann, porque ele tem uma teoria do pensar bem para viver melhor. Não é uma teoria, é uma proposta que ele fala, uma proposta filosófica diferente. Que você motiva a criança a pensar bem para no decorrer da vida ela viver de uma forma melhor. Então isso me veio como uma luva assim, no que eu já pensava. Então, ou seja, o problema de não gostarmos talvez da filosofia, não desenvolvermos o pensamento mais habilidoso, esteja no começo da educação. E aí eu comecei a adentrar nesse espaço da filosofia de Lippmann. Perfeito. E então, você começou seu TCC e qual é o percurso que você faz no seu trabalho? Primeiro capítulo, enfim, qual o caminho que você segue? Primeiro capítulo eu trato da vida do Lippmann, como ele chegou, esse pequeno relato que eu coloquei da sala de aula que ele teve, como foi o percurso, então está no primeiro capítulo, sobre ele, sobre as aulas, sobre a sua metodologia, como ele chegou nela, como que ele teve a ajuda de uma filósofa também chamada Anne Sharp, que ajudou também na construção dessa filosofia para a criança,
e coloca o que é o raciocínio para Mato Lippmann, né? Como que ele chega nessa forma de raciocínio para a criança. Então esse é o primeiro capítulo. No segundo vem a questão do pensar bem. O que é o pensar bem de Mato Lippmann para se viver melhor? Então tem as questões das habilidades de raciocínio, o que com essa filosofia para a criança é desenvolvido, então isso tudo está no segundo capítulo. E no terceiro capítulo, fazendo uma contextualização para a nossa realidade hoje no Brasil. Como que a filosofia para a criança chegou no Brasil? Porque a gente tem aqui filosofia para a criança. Né? E como é desenvolvido, como é a educação hoje, né, no Brasil, em filosofia para a criança e o ambiente educacional. E como a filosofia para a criança poderia ajudar no quadro nosso brasileiro de educação. Então esses são os 3 passos, né, do meu TCC, os 3 capítulos. Eu e o Jefferson discutimos bastante sobre esse tema, e uma coisa que eu questiono ele desde o início, né, quando ele estava iniciando aí no processo de gestação do projeto dele, é que eu estudo um pouco de filosofia e vejo que é uma área assim, muito complicada. Até mesmo ele falou sobre a problemática da linguagem, muitas vezes hermética, e aí eu questionei para ele assim, e faço esse questionamento agora também, como que eu consigo colocar para uma criança que ainda não tem uma capacidade cognitiva tão elaborada, com temas e com problemáticas tão profundas que a filosofia traz. Ou seja, em linhas gerais, como fazer filosofia para a criança? A gente tem que partir do pressuposto... O que é filosofia? Né? Filosofia é o saber pensar, o saber, né, o saborear a pensar. E a criança tem disso desde o começo. O Lippmann tem uma frase muito interessante, que eu até comentei com a Anália uma vez, que ele fala assim, que a gente descobrir quando a criança começa a pensar, era a mesma coisa que você perguntasse para o embrião quando ele começa a ser pessoa. Né? Por mais que você faça estudos, não tem como a gente identificar quando o embrião se torna uma pessoa ali. Né? As suas células, isso é comprovado, não é comprovado, porque é muito minucioso. O pensar na criança é dessa forma também. Então ela começa a pensar desde muito cedo, não tem dados específicos. O que a gente confunde quando você faz essa pergunta, que a gente já entrou em vários conflitos, é que eu quero levar a minha filosofia, a nossa forma de filosofar, no universo da criança. E é diferente, por quê? A criança ela vive no mesmo mundo que nós, só que a maneira de ela enxergar o mundo é um pouco diferente. Essa é a questão. A criança ela faz a filosofia, ela filosofa, só que na maneira dela, no jeito de ela ver o mundo. Né? Então... Uma coisa que eu acho bastante, que me encontra bastante com isso também, é que muitas pessoas colocam a filosofia como sendo aquele tender ao conhecimento, buscar. E se tem uma coisa que a criança faz é perguntar, é buscar, não é? Não, pode ser que não encontre, enquanto criança não vai encontrar nada muito, muito complexo mesmo. Mas não deixa de ser, eu concordo que não deixa de ser, eu convivo bastante com crianças e olha, eu nunca vi alguém mais perguntador que criança, a gente pergunta pouco perto deles. O Mato Lippmann ele fala isso mesmo, que os porquês, né, e por isso que ele defende até a ideia de que a criança ela tem uma fase, né, de quando começar a fazer realmente filosofia. É porque às vezes ela não tem um pensar muito desenvolvido, como você colocou, para começar a raciocinar de uma forma mais lógica, embora ele beba da fonte de quem? Antes de perguntarem, né, dos autores que eu utilizei, ele é muito, se eu posso usar a palavra devoto, mas ele é seguidor de John Dewey, né, que ele também defende essa questão do pensar ainda na infância, do pensar de uma forma mais democrática, você começa a ensinar a democracia desde criança. Né, ele aprendeu isso na igreja, ele era protestante, né, evangélico, e ele aprendeu isso na comunidade religiosa. Ele via os pastores ali, a comunidade religiosa, ainda quando criança, que era tudo organizado, falou, nossa, então a democracia começa a ser estudada aí. Então, se eu incentivar as crianças também nesse sentido, elas vão crescer com um pensar mais democrático. Sim. Depois ele também pega a questão de Vygotsky, né, que Vygotsky vai falar aqui na questão da cultura, onde a criança se desenvolve no ambiente que ela está com a linguagem. Né? Então, o Lippmann também pega essa questão bastante de Vygotsky, embora tenha também a questão dos estudos de Piaget, das fases de idade, tem tudo isso, mas ele tende mais para o lado de Vygotsky. Eu li que você cita um pouco Paulo Freire também. Qual que é a relação que você estabelece? O Paulo Freire, ele é aqui do Brasil, né? Então é engraçado que é um pouco contemporâneo essa questão, porque o Lippmann ele faz a filosofia para criança em 1974. 74? 74. O Freire é mais ou menos nessa época também, se eu não me engano, um pouquinho até antes. Sim. E ele vem no congresso no Brasil para conversar com o Paulo Freire. Por quê? O Lippmann ele cria o que ele chama de comunidade de investigação, né, que faz parte da sua metodologia central até. E o Paulo Freire, ele cria os círculos de cultura. O que seriam essas duas coisas? Os alunos sentam em círculos,
né, ou a sua comunidade ali, que se chama de comunidade, ou círculo de investigação, coloca-se um tema e eles vão aprendendo a perguntarem sobre aquele tema proposto. Então eles conversam entre si, tipo, vamos pegar a parte de Lippmann, né, e depois eu já entro no Paulo Freire. Tem a questão do professor. O professor, para Lippmann, ele é como se fosse um mediador. Ele leva o tema, né, para as crianças, o que o Lippmann coloca como proposta de novelas filosóficas. Tem uma novela filosófica, né, a cada faixa etária de idade, porque ele acredita também que devemos respeitar as faixas etárias. Então tem como você tratar de um tema que é para adolescente na infância. Não, o conhecimento sobre o mundo, sobre o que acontece, é gradativo. Só como arco. Isso, é gradativo. Então você vai colocando as problemáticas de acordo com a realidade da criança, o que ela vive, né, e de acordo com a sua faixa etária de idade. E ele leva esse tema e é discutido. Vamos pegar, por exemplo, entre a gente aqui, o amor. Ele leva uma historinha lá sobre o amor, conta uma historinha e leva esse tema para as crianças. O que é o amor? Né? E as crianças começam a falar. Então ele incentiva, o professor tem que ser esse mediador, onde incentiva as crianças a falarem. Por quê? Qual que é a minha visão de amor? Eu posso falar assim, um amor. Eu tinha o amor de pai e o amor de mãe. Para mim, o amor é uma coisa muito boa, assim, tal, de pai e mãe. Mas às vezes o Henrique não, ele tem uma experiência de amor diferente. Supondo a Anália, por exemplo, isso é um exemplo, que a Anália não tem pai e não tem mãe, foi criada pelos avós. Então a questão do amor, por exemplo, paterno, para ela vai ser diferente, o amor materno é diferente. Um amor misturado com ódio, por exemplo, né? Sim. Um pai que bate. Né? Bate por amor, tipo assim, eu tô batendo porque eu te amo. É umas questões que constroem na criança um tipo de raciocínio, um tipo de pensamento sobre aquele assunto. Então, quando ela expõe isso, por exemplo, eu só tinha a minha visão de amor de mãe e de pai de uma forma diferente, com abraço e carinho. Você teve uma visão de amor meio que na palmada. Eu começo a reconhecer, poxa, não só existe a minha visão de amor. A visão do Henrique também é válida. E a visão da Nália também, de amor, também é válida. Então, eu, como só tinha uma visão, agora tenho 3. Então, isso começa a construir o raciocínio da criança no pensar. Ela tinha uma visão de amor, escutando as outras crianças, ela começa a ter mais visões, e assim começa a expandir o seu conhecimento das outras coisas no mundo, sabe? E o fato dela fazer esse raciocínio já é filosofar, já é fazer filosofia. Mas esse método também iria para estudos de coisas mais práticas e objetivas, por exemplo, matemática. O Paulo Freire defende que sim. O Lippmann ele fala que essa metodologia poderia ser atribuída a todas as matérias, né, como uma forma de conhecimento. Né? Até que a criança, o Paulo Freire defende na autocorreção. Tipo assim, você vai ensinando a criança e com o passar do tempo, ela vai ver o porquê que ela está fazendo errado. Se ela escreve uma coisa errada, ela vai sendo educada de tal maneira que vai chegar um ponto que ela fala, nossa, eu estou escrevendo isso errado porque a regra não é bem assim. Isso nesse tipo de conversa. O Lippmann também defende um pouco isso, só que é um pouco diferente. Porque ele fala que as outras matérias podem ser utilizadas, mas a filosofia em si, como ela abrange tudo, seria o espaço ideal para esse tipo de argumentação. Né? Por quê? Para o Lippmann, o foco dele, além do pensar bem para viver melhor, é a questão da democracia. Então, por trás dessa questão toda de comunidade, de investigação, o foco é a democracia, é um pensar mais crítico, racional e democrático. Então, por isso a filosofia em si é responsável por essa... Filosofia para criança, no caso, né? A filosofia é responsável por essa proposta filosófica mesmo, de você ensinar a criança a pensar. Perfeito. E aí você, como ele já disse, ele é seminarista, você pretende levar isso adiante depois de sacerdote, porque a gente sabe que você tem já um caminho determinado de estudos dentro do seminário. Você pretende continuar estudando essa área ou tentar contribuir com alguma coisa? Olha, tem O que um você autor leva dessa pesquisa? chamado Marcos Laurier. O Marcos Laurier, junto com outro autor que eu não lembro o nome ao certo, ele fez essa metodologia para a catequese. Ah, legal. Então, ajudou muito porque foge um pouco do espaço, né? Quadradinho, todo mundo um atrás do outro, porque a Anne Sharp, que é amiga do Lippmann, né? e que ajudou a construir seu pensamento em filosofia para criança, ela fala que ninguém conversa com as costas de ninguém. Então, quando você coloca os alunos um atrás do outro, eles não têm contato. Né? Um fica nas costas do outro, não tem esse contato visual, né? Então a questão filosófica também e de comunidade fica meio defasada, e também na catequese. Né? Então, quando você coloca os círculos e vai trocando as experiências, e ensinando também, porque o professor, mais uma vez, ele não é excluído da comunidade, ele faz parte da comunidade como mediador, acaba dando certo como catequista também. Porém, assim, um dos pontos principais da filosofia de Lippmann é que, às vezes, as pessoas tentam colocar... Pega um pedagogo. Né? O pedagogo não tem toda uma formação filosófica, ele tem um mínimo de filosofia. E ele tenta pegar a filosofia de Lippmann para usar a sala de aula só com pedagogia. E o Lippmann fala que não dá certo. Né? Para você
fazer filosofia para criança, além da pedagogia, você também tem que ter uma formação filosófica. Porque todo questionamento que você levantar na sua comunidade de investigação tem que ter um fundamento filosófico. Por isso a filosofia para crianças. Não é um simples achar, eu acho isso. Não, não é um simples sem fundamentação. Você tem que ter formação filosófica. Na catequese teria que ter pelo menos uma formação teológica. Certo. Porque você acaba dominando o assunto. Né? Você consegue colocar, nossa, a criança levantou uma questão. Nossa, você sabia que tem um filósofo que fala isso? E já pensou como você também? Aí você pergunta, Pedrinho, o que você acha desse pensamento da pessoa? É assim que foi feito o diálogo e de forma filosófica de pensar as coisas. Perfeito. Muito legal, Jefferson. Então, você acha que você escolheu o tema certo? Tá feliz com ele? Eu estou feliz, deu muito trabalho porque não se fala muito, né, de filosofia para criança. Né, então não se fala muito. O Lippmann é de onde? Ele é de Nova Jersey, ele é americano. Americano. Norte-americano. Ele é recente, cara, ele faleceu em 2010. Nossa, É muito super recente. Super contemporâneo. Recente, é. E, então, Você encontrou muitas obras traduzidas? Dele sim. E é um pouco, não tem tantas obras assim dele, né? Tem as obras filosóficas e tem toda a metodologia que ele usou quando ele escreveu, tudo certinho. É um pouco mais fácil, porque a tradução por ser do inglês é muito mais fácil de utilizar. Mas não tem tantos trabalhos desenvolvidos. Então isso dificultou um pouco. Sim. Tem comentadores, assim, tem poucas monografias, poucas pessoas que se dedicaram muito a fazer esse trabalho. Mas é interessante, assim, eu gostei muito. Na verdade, eu parabenizo você por ter encarado um tema, a meu ver, muito difícil e também pouco tratado na filosofia, né? Porque a criança, querendo ou não, é um tipo de indivíduo vulnerável, por assim dizer, e constantemente esquecido e largado na sociedade. Assim como, por exemplo, os idosos, né, que acabam sendo esquecidos. E a filosofia, se preocupar com esse tipo de público, eu acho que é muito válido e necessário para a construção de um conhecimento mais abrangente e democrático, como você mesmo falou, e o Lippmann também bate bastante nessa tecla. Então, eu parabenizo você por ter pego um tema tão necessário para o contexto que nós vivemos. Eu agradeço também a oportunidade de explicar um pouquinho. Vale a pena ressaltar uma questão que o Paulo Freire também coloca, que na nossa educação hoje, porque aquela questão primeira, né, que eu tinha colocado, de a gente não se interessar muito por filosofia. Hoje na sala de aula, e até em algumas faculdades, né, a gente tem algumas críticas em relação a isso, que os alunos eles são depósitos de conhecimento. Eles não filosofam. Na faculdade de filosofia não se filosofa, o que era para ser um ambiente de filosofia. Quando você leva a filosofia para a sala de aula, ensino médio ou fundamental, os alunos não filosofam. Eles são depósitos de filosofia. Eles aprendem a história da filosofia e não a filosofar. Uma folha em branco, né? Que você só... eu coloquei isso no meu TCC, a questão da folha em branco. É bom até explicar. Porque a criança, a gente já foi provado geneticamente, né, pelos estudos psicológicos, ela vem com uma carga genética. Né? Ela vem que pode ser... Como a gente conhece algumas crianças que são fenômenos, assim, o seu próprio autor, que é o Blaise Pascal. O Pascal, onde com 9 anos... Ele já fez uma teoria, assim, ele é muito gênio. Tem a Hannah Arendt também, que já tinha lido Kant com 12 anos. Então, claro, você pega a base familiar, são filhos de médicos, filhos de doutores. Ou seja, a criança ela tem uma predisposição devido à sua genética. Querendo ou não, isso é verdade. Então, a gente pode dizer que é uma folha em branco, isso eu aprendi depois, né? Uma folha simplesmente branca. Mas quando a gente fala uma folha em branco, é por quê? Você pode pegar uma folha em branco de sulfite, uma criança que talvez não tenha uma base familiar tão tendenciosa na questão educacional, e pode pegar uma cartolina. Ou seja, as crianças elas podem ter a mesma base, assim, no sentido de essência. São duas folhas de tamanhos diferentes. Uma criada ali um pouco meio mais humilde, sem uma base muito filosófica, e outra criança no meio de doutores. Né? Como você vai preencher essa folha, aí depende da escola, da sua formação. Então você pode preencher toda uma folha sulfite, ela por inteira, porque você sabe que a criança é limitada naquele período ali. Então, aonde você puder utilizar daquilo que ela já tem geneticamente, né, junto com a proposta de Lippmann, e desenvolver aquilo, seria muito bom. Se você conseguir pintar ela inteira, ótimo, de uma forma boa. E você pode também ter aquilo contrário. Uma criança com uma baita capacidade, né, uma folha de... uma cartolina enorme, branca, e você colocar num processo educativo, onde ele só vai usar a pontinha e vai preencher só aquela beirinha daquela folha. Ou seja, ela tinha uma capacidade enorme para desenvolver, mas como não souberam desenvolver, ela fica limitada. Então, quando eu coloquei que ela era uma folha em branco, eu considero também essas capacidades genéticas, mas aquilo que a gente faz como educador, né, que os educadores fazem com as crianças na forma filosófica de construir o pensar, né, conforme você vai desenhando, tudo fica marcado e registrado. Isso aquilo sendo produzido de uma forma boa, né, só tende a crescer e a pensar um mundo melhor. Por isso, pensar bem
é você motivar os raciocínios para pensar bem, para se viver de uma forma melhor. Perfeito. Acho que é isso. Exato. Tem mais alguma pergunta? Bom, então, agradeço, Jefferson, a sua presença. Só reforçando o que o Henrique falou, parabéns pelo seu trabalho, pela sua coragem e de ter ido até o final com isso. E é isso aí. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau, gente. Obrigado, viu?